Então vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, Pai Criador. Vamos passar da estratosfera da Terra, vamos no universo e vamos buscar toda essa glória divina. Vamos buscar essa energia, esse fluido eletromagnético, esse fluido cósmico universal, esse fluido ectoplasmático, a nos envolver, a nos amparar e a nos fortalecer. E vamos rogar a esse Pai de amor, a esse Deus misericordioso, que derrame sobre todos nós, sobre o nosso lar, sobre todos os nossos entes queridos, a luz do seu amor, que nos traga paz, que nos traga alegria, a força, a coragem, a abnegação, que nos envolva nesse momento, sobre todo o vosso amparo, toda a vossa proteção, rogando ao grande Mestre Jesus, rogando aos nossos anjos guardiões e espíritos protetores, que estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos instruindo a cada momento em nossas vidas. E assim, Senhor, nós abrimos todos os nossos trabalhos, Senhor, da noite de hoje. Que o Senhor esteja em nossos corações, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Nós gostaríamos só de lembrar, fazer esse lembrete a todos os nossos companheiros e companheiras da doutrina espírita, que as nossas aulas estão no canal do YouTube. E é só colocar lá, Estudo, Pesquisa e Educação da Mediunidade, e ali vocês vão encontrar as nossas aulas. Então, curta, compartilhe, comente. E quem quiser participar das nossas aulas online, mande uma mensagem para o WhatsApp. O número é 18 997 73 6469. Para mim, Eli. Então, assim, eu colocarei os novatos no primeiro ciclo de estudo, pesquisa e educação da mediunidade. Médium familiar. Nós podemos colocar que a nossa grande escola, o nosso primeiro aprendizado, está na mediunidade familiar. Se o médium tirar 10 na mediunidade familiar, ele então poderá crescer e desenvolver em outras oportunidades de crescimento da sua mediunidade. Mas a sua grande pesquisa, o seu grande conhecimento vai estar vinculado diretamente no seu lar. É aí o seu trabalho, é aí a sua escola, é aí que você vai aprender, é aí que você vai desenvolver toda a sua capacidade de crescimento, desenvolvimento e aprimoramento. Porque é dentro do nosso lar que nós recebemos a vibração, o ódio e a raiva, que é um fluido invisível. Invisível. É um fluido invisível do ódio, da raiva, e a emissão é do pensamento. Então, o grande fluido cósmico universal, alguma pessoa assimila do grande fluido, traz para ela e movimenta o ódio e lança. Lança o seu ódio, lança a sua raiva, lança a sua vingança, lança o seu desamor, lança as suas pragas, lança tudo que ela quiser para dentro do nosso lar, para a nossa casa. É aí que é o médium.
É aí que entra o grande trabalho. Então, este fluido cósmico, misturado com a maldade humana, que se torna raiva, inveja, a pessoa assimila, entra pelos poros, entra por todo o nosso sistema, todo o nosso corpo recebe a influência da maldade, do erro, da hipocrisia, da mentira. Tudo se torna como raios que batem em nós, como estiletes, e eles adentram. E o nosso corpo absorve todas essas bolinhas negras, esses vírus, as bactérias, as doenças, as enfermidades. Quando nossa aura espiritual não consegue segurar, porque às vezes nós mesmos temos chilique e abrimos uma parcela e nós também recebemos. E tudo isso vai influenciar no nosso corpo físico. É essas partículas invisíveis do pensamento mal vai nos criar infecções, doenças, cânceres, dores, alergia. Tanto o nosso corpo físico quanto o nosso perispírito vai ficar intoxicado. E é por isso que o médium, necessariamente indiferente de crenças ou de religiões, porque isso é uma realidade, essa invisibilidade dos fluidos, o médium tem que estudar para defender a ele, defender o seu lar, defender a sua família, o seu bem-estar físico e espiritual. É isso que a mediunidade, hoje, com os médiuns responsáveis, inteligentes, sábios, questionadores, como devo me proceder para melhorar, velar e proteger a minha família. Então, os fluidos naturais, tá? Que nós podemos ver como que ele muda. A água, ela pode ser sólida, ela pode ser líquida, ela evapora e ela volta novamente a ser livre. E ela libera o oxigênio e o hidrogênio novamente. Ela libera, ela solta essas energias. Então, é isso que eu preciso entender. Então, da mesma forma, esses fluidos maus, eles empedram, eles percorrem o meu corpo, eles sujam de alguma forma a mim, e eu preciso trabalhar. O médium tem que estudar para que ele elabore, limpe e restaure o seu bem-estar físico. Físico. Isso que é importante. Bom ferro é um minério sólido. Ele pode se tornar líquido, gasoso, e pode voltar a se tornar gases novamente na natureza. Tudo volta ao padrão original. Então, esses fluidos que estão na atmosfera, que são os vírus, as bactérias, as doenças, as enfermidades, tudo isso no ar, ele pode ser modificado e elaborado. Ele pode trazer a paz, a saúde e o equilíbrio. Basta que nós saibamos como trabalhar com os fluidos invisíveis. Fluido é o pensamento. O nosso pensamento é um fluido, para o bem ou para o mal. Então, quando os fluidos são bons, esses fluidos são luminosos, eles emitem a paz, nós emitimos a alegria, as luzes,
Eles são rarefeitos. Então, quando o médium está bem, ele vibra a harmonia, a alegria, a felicidade, a prosperidade, a liberdade, a fé, a esperança. Tudo isso é invisível. E ele traz a paz aglomerada, a alegria condensada. O perispírito vai receber as energias benévolas. Então, nós temos duas formas. Ou nós saturamos o corpo físico e o perispírito de fluidos negativos e ficamos doentes. Ou nós aprendemos a nos liberar de tudo isso e nos tornamos pessoas fáceis, ágeis, libertas, felizes. O fluido do pensamento mal. Toda pessoa má, invejosa, ciumenta, maléfica, ela vai causar esse tipo de coisa. E não adianta você falar para mim, ai, Araci, eu não quero pensar nisso. Você não quer pensar, mas ela já pensou e já chegou em você. Não tem jeito. É como se ela te jogasse um copo de café, 1 litro de óleo, já chegou em você, já te tocou. Então, só resta você tirar esses fluidos, porque já estão te tocando, já estão te machucando. Então, o pensamento das pessoas mas são invisíveis. E esses pensamentos são negros, bolinhas negras, como chumbinhos negros. A hora que ela emite, ela nos machuca, dependendo da sua força de radiação. Então, nos causa dores, mal-estar, machuca nossos centros de força, machuca nossa coluna, nossas pernas, nossos pés, machuca todo e qualquer nosso corpo. Esses fluidos são mal cheirosos, eles têm um cheiro ruim, eles são escuros, eles são densos, são partículas de átomos e subatômicos do pensamento. Então, se você não auto se cuidar, não auto se proteger, não tiver a sua equipe de trabalho para cuidar de você, da sua casa, você vai ficar com essas energias. Não adianta você falar para mim, muda de pensamento. Você pode mudar o seu pensamento, mas você tem que limpar. Não adianta a sua casa estar toda suja, e aí você sai para fora, vai no mercado e volta e acha que a casa limpou sozinha. É mais ou menos isso. A nossa casa espiritual não limpa sozinha. Tem que pegar o detergente, tem que pegar a bucha, tem que pegar para poder limpar de novo, para tirar da nossa casa, para tirar dos nossos filhos. Isso significa trabalho mental. Trabalho mental. A criança de 0 aos 7 anos, ela precisa necessariamente do pai, da mãe, do médium familiar, que vele por ela. Ela precisa muito mais do que você imagina. O perispírito da criança, ela é muito sensível. Sensível. Então, a criança recebe os fluidos presentes na casa das pessoas invejosas, maléficas, e a criança chora, chora. A criança, quando ela tem um mal-estar que irrita, que deixa ela nervosa, a criança chora. E o médium familiar, a mãe ou o pai, ele tem que tirar isso. Ele tem que tirar. Ele tem que, de alguma forma, orar, pedir para tirar tudo isso da criança. E quando nós oramos pela criança,
vai passar para o adulto. Então, você vai tirar o nervoso da criança, a irritação da criança, o mal-estar da criança, o choro da criança, porque todo médium puxa para ele. Todo médium puxa para ele. Isso aí é lei. Você orou por alguém, você puxou. Então, mas a sua obrigação, você não vai deixar seu filho chorando, você não vai deixar ele com mal-estar, nem com fluido nervoso dos outros, nem com qualquer desgraça que os outros tenham mandado para dentro da tua casa. Você tem a obrigação de tirar, de orar, absorver os fluidos densos, trabalhar com teu conhecimento e retirar todo este fluido, primeiro da criança e segundo de você. Então, todos os fluidos, doentios, enfermediços, emperrantes, neutralizantes, o médium vai retirar. Aonde que eu vou sentir esses fluidos? No seu estômago, no seu plexo solar, no seu estômago. Toda vez que você orar, ou por uma criança, onde quer que você está orando por você, ou uma irradiação que vem até você, se ela é ruim, você vai sentir a dor do estômago, vai sentir o impacto no plexo solar, no gástrico, vai te dar dor de barriga, torcida em todo o seu intestino, por causa do fluido. Então, o médium tem que entender, tem que estudar, tem que saber para auxiliar a sua família, porque a sua família é responsabilidade sua. Você pediu seus filhinhos, você pediu essa família, então você é responsável por essa linda e bela família que você trouxe para você. Todos os fluidos, bons ou maus, que recebe a criança, então essas crianças choronas, briguentas, medrosas, que têm medo de fantasma, de monstro, de lobisomem, mal educadas, sujas, doentes, o médium familiar, pai ou mãe, tem a obrigação, o dever de estudar e aprender, restaurar, equilibrar, refazer, recondicionar a sua família, o seu lar. Você não está aqui para cuidar da vida de ninguém, nem do vizinho, nem de ninguém. De ninguém, estou falando seriamente. A sua responsabilidade é o seu lar. A sua casa tem que estar limpinha, bonitinha, organizadinha, seus filhinhos, tudo em ordem. Para a hora que você voltar da rua, do seu emprego, a sua casa tem que ser o melhor lugar do mundo. A sua casa tem que estar bela, formosa, calmante, relaxante, pacificadora. Tudo lá dentro tem que estar em paz. A sua casa não pode ser um local de perturbações e de desequilíbrio. Porque se você deixar o seu lar totalmente desequilibrado, os seus filhos, as suas crianças, seus adolescentes, vão ficar perturbados, desequilibrados, doentes e enfermos, pelo fluido invisível da forma pensamento. É o pensamento que muda o nosso destino, que muda o nosso lar e a nossa casa. Então, esta é a importância do crescimento e do aprimoramento da mediunidade. O trabalho do médium familiar é
Quando nós temos uma pessoa, parente, amigo, próximo de nós, que é aquela pessoa eternamente vibrando ódio, raiva, preguiça, maldade, vingança, só fala coisa ruim, só fala desgraça. E esses pensamentos, quando ela emite para nós, é como se caísse essa chuva de maldade na nossa casa. Então, essas pessoas que têm raiva de nós, porque você trabalha, porque você é bonito, porque você está fazendo isso, porque você está fazendo aquilo, você recebe essa onda vibratória extremamente negativa. E ela cai na sua casa invisível. Invisível. Por isso que o médium trabalha com a sua equipe de trabalho, os protetores, para tirar toda essa maldade dentro da invisibilidade. Então, se o médium também deixar, pode aparecer, essa família de suicídio, da miséria, da fome. A minha família, todo mundo se suicidou-se. A minha família vem de gerações e gerações da miséria. A minha família vem de gerações e gerações da fome, da falência. Eu estou aqui desde a quarta geração e a minha família é toda em desequilíbrio. É hora do médium familiar começar a trabalhar e retirar essas vibrações, ondas, pensamentos, socorrer os suicidas, socorrer esse povo, todos eles nessa situação de miséria no mundo dos espíritos, socorrer os famintos, socorrer os falidos, todos os nossos amigos e familiares na invisibilidade, envolvidos na falência moral, espiritual, ética. Então, o médium familiar, ele cuida e vela de si e da sua própria família. O que é uma mediunidade inconsequente? Que é um médium que ele nunca pode fazer. Não façam, nunca. Cuidem de você. Então, o médium, aprendiz, porque ele não tem ideia das consequências e nem da problemática em que ele vai se envolver, ele inventa de querer auxiliar a vida dos outros. Aí ele invade o lar dos outros, quer ajudar a vizinha, quer ajudar o outro no emprego, quer ajudar mais não sei quem, quer ajudar o caído, quer ajudar o falido. Ele inventa de querer ajudar a vida dos outros. E a casa dele já está do avesso. Então, ele vai trazer para a casa dele, para o lar dele, todas as toxinas de outros locais. Vai trazer o ódio, vai trazer a raiva, vai trazer a briga, vai trazer a discórdia, vai trazer a desunião, vai trazer toda a desgraça para dentro da sua casa. Eu não tenho medo de falar isso, porque esta é uma realidade. É essa uma pesquisa da doutrina dos espíritos. O médium é médium e acho que ele tem que sair fazendo caridade, cuidar da vida dos outros. Então, você me para com isso. Porque se passar um ano, vão falar, você se tornou espírita, né? Olha, você ficou pobre, deu desgraça, você está doente, deu tudo errado na tua vida, você está falido, seu carro quebrou, a geladeira quebrou, tudo. E vai acontecer mesmo. Porque você não tem o que fazer e vai se intrometer na vida dos outros. Quando você puxa para você, porque o que médium tem que entender? Que a hora que você orar pelo vizinho, você vai puxar a desgraça do vizinho para dentro da tua casa. Se você for ajudar sua amiga, que ela está separando do marido dela, e você vai com essa sua mediunidade de aprendiz, sem grande conhecimento,
sem defesa, sem equipe de trabalho. Você vai trazer a desgraça da separação para dentro da sua casa. Daí a pouquinho é você que está separando. É você que está brigando com seu marido. Por quê? Porque você foi lá, trouxe os espíritos e não tirou, não socorreu, não aliviou, não levou os espíritos para as escolas. Então, o médium tem que saber a consequência. A consequência. E eu estou aqui para falar isso para você. Destemida, corajosa, que o teu lar é o melhor lugar do mundo. Então, você cuida do teu lar. Se você, porventura, cometer esse erro de trazer para sua casa a desgraça da vizinha, você me reza 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, 1 mês, até que você se livre daquela desgraça que você trouxe para dentro da sua casa. Esse foi um erro cometido por 99% dos médiuns, porque o médium não estudou os fluidos, o meio ambiente, a ação dos fluidos desconcertantes, dos fluidos maléficos. Ele acha que ele tem um protetor e ele vai socorrer o mundo. E ele vai se arrebentar, ele, a casa dele, a família dele e os filhos dele. Então, você não me faça isso, por gentileza. As atividades normais da lei de causa e efeito, o médium deve manter a sua casa limpinha, sem um fluido do pensamento de ninguém, nem uma maldadezinha lá dentro. Ele vai desconsagrar todas as rezas. O que é desconsagrar? Desconsagrar é solver as rezas dos outros na tua cabeça. Então, isso que é desconsagrar. O que é uma consagração? Uma consagração é uma prece, é uma reza. Ela pode ser boa, ela pode ser má, ela pode ser perversa. Então, o que é desconsagrar? Quero desconsagrar as maldades que foram feitas através da prece, do desejo, da vontade, das oferendas e tudo mais nesse sentido. Eu vou higienizar, eu vou solver os fluidos da maldade, do ódio, da vingança, da preguiça, da ociosidade. Eu vou esterilizar. Eu vou tirar os vírus, as bactérias, doenças, enfermidades. É isso que médium tem que aprender. Quando você aprender tudo isso, e que você conseguir passar de ano, seu mentor espiritual vai te orientar com alta precisão. E aí sim, você poderá fazer um trabalho com segurança. Mas agora, toda a sua pesquisa está dentro do teu lar. É o teu lar que vai te dizer o melhor que você tenha feito por você. Então, o que é uma retificação do médium? Nós voltamos e reencarnamos para refazer todo o mal que nós tenhamos feito. E aí entra a lei do amor e a caridade, que é a paz no nosso lar. Então, o médium, depois que ele limpa a casa dele, dos fluidos maléficos e ruins, ele vai colocar os fluidos curadores. Ele vai irradiar a fé na casa dele, o amor, a esperança. Então, o médium vai vibrar o amor, vai vibrar a fé, a esperança, a solidariedade, o progresso, a caridade, a bondade, a ternura, a afabilidade. Quem que põe isso? É você. É você que coloca a paz dentro do teu lar. É você que coloca a
prosperidade dentro do teu lar. É você que leva a felicidade. Você quer a felicidade? É você que vai fazer a felicidade dentro do teu lar. E se você ficar comigo, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Você, seus guias protetores, sua equipe de trabalho vai te auxiliar a trazer a paz, a harmonia, a alegria e a felicidade dentro do teu lar. O médium familiar, ele vai retificar. O médium familiar, ele é responsável pela sua casa. E se você tiver audacioso e for dono de um sítio, você vai me limpar aquele sítio de ponta a ponta, pedacinho por pedacinho, quadradinho por quadradinho, igualzinho à sua casa. Você é dono do que é seu, daquilo que está no seu nome. Você não é dono daquilo que está no nome dos outros. Então, pare de querer resolver o problema dos outros. Você só pode resolver aquilo que é seu, que está no teu nome. Então, se você tiver uma fazenda, Deus que te abençoa, porque você vai ter que cuidar da sua fazenda inteirinha. Que bonitinha, bonitinha do sol, de tudo, do cavalinho, da vaquinha, dos gatos, do leite, do pão. Você vai ter que se mexer. Então, aquilo que é seu, você tem que cuidar. Aí você tem seus bichinhos, seus porquinhos, seus grilos, pernilongos, é seu, você cuida. Resolve os seus problemas. Aí a fábrica é sua, você cuida da sua fábrica. Mas você que é empregado da fábrica, empregado do sítio, da fazenda, você não é o dono. O que eu sou, Araci? Eu sou o melhor empregado. Eu sou o melhor funcionário da fazenda. Eu sou o melhor funcionário do sítio. Eu sou o melhor funcionário da fábrica. Porque se você for se meter no dono, você vai se lascar. Porque se o dono tiver falido, virado do avesso, você vai puxar para você a desgraça do dono da fazenda, do sítio. Então, para. Então, você cuida do que é teu. Cuida da sua casa, cuida do seu carrinho, da sua bicicleta, do seu mundinho. Isso é seu. E aquilo que é seu, você pode produzir, você pode prosperar, você pode multiplicar. O que é seu, nós quase que nunca podemos ajudar o nome de outra criatura. Você só pode solucionar aquilo que é seu. Nos negócios, você ora por você, para que você tenha a cabeça clara e precisa para ver o erro e o acerto. Nos seus processos judiciais, você deve orar por você, para clarear os seus processos, para que eles sejam claros, para que o juiz seja nobre, correto, para que seu advogado seja uma pessoa justa. Então, você tem que pedir para você, para você. Nunca se esqueça disso que eu estou falando aqui. A sua vida financeira, ore por você, ore pelo seu dinheiro, ore pelo seu salário. Eu quero pagar minha conta, eu quero fazer isso. Ore por você. Multiplique o que é seu. Só o que é seu. Pare de interferir na vida dos outros. Pare de puxar desgraça para você. A sua vida você tem que fazer. A sua vida, a sua harmonia, a sua alegria, a sua felicidade. Isso não é egoísmo. Porque nós reencarnamos aqui para sairmos vitoriosos. Nós não reencarnamos aqui
para sair daqui desgraçado. A mediunidade, ela é luz. A mediunidade é esperança para aquele que reencarna. Então, a mediunidade vem nos orientar e esclarecer a melhor forma de vida possível como médium. Médium não veio aqui para ser desgraçado e muito menos para se intrometer na vida dos outros. Esse médium aqui, como Chico e outros, que são médios humanitários, eles não têm família, não têm filhinho, ok? Olha o Divaldo, olha o Chico, não tem filhinho. Então, eles podem cuidar da vida dos outros, passar o evangelho e ficar ajudando isso e aquilo. Mas o médico que tem 1, 2, 3, 10 filhinhos, para nos seus filhinhos, por favor. Pare no seu dinheiro, pare no seu sítio, pare no seu carrinho, pare na sua casa e ore por você, ore pela sua família, pelo êxito das suas crianças para estudarem, para que elas sejam nobres, justas ou corretas. É isso que você veio fazer aqui. Fora da caridade não há salvação. Fora do socorro dos espíritos não há salvação. Não é a caridade material, não é o pão que você dá, não é o agasalho, não é o leite, não é a comida, não é o dinheiro que você dá. Caridade do médium é o socorro às almas, socorro às almas. Nós somos espírita, nós trabalhamos para os espíritos, para a invisibilidade. Espero que vocês sejam felizes, porque aqui comigo e com a Eli, vocês terão a oportunidade de ouvir uma realidade, muitas vezes não colocada, por falta de estudo e de uma pesquisa real da desgraça nas nossas vidas. Eu sei o que é se intrometer na vida dos outros e o que é cair uma pedra na minha cabeça. Eu levei 30 anos para me entender que a vida não era assim. E eu estou aqui agora para ensinar a vocês a cuidarem de vocês e serem felizes, com o compromisso realizado, com o dever cumprido para retornar. Hoje eu estou aqui com 75 anos, vou fazer 76. Olha que eu já estou virando o cabo da Boa Esperança. Então, está na hora da minha missão estar cumprida, porque eu preciso retornar à pátria espiritual. Essa é a nossa vida, dever cumprido e obrigações. E aquilo que ficar aqui da matéria é problema para quem ficou, não é para nós, né? Nós não temos mais conta e nem mais dívida, né? Que é nosso, e vamos partir felizes da vida para viver do lado de lá, ok? Espero que vocês tenham fé, acreditem em Deus, acreditem nos seus espíritos familiares, na sua crença. O que importa são que os seus espíritos venham te auxiliar. Isso é o mais importante. A sua fé em Deus, a fé divina e a fé humana. Então, vamos lá.